Olá, tudo bem? Hoje nós vamos continuar essa série de dicas sobre a redação do Enem e vamos falar sobre a competência 3. A competência 1, sobre a qual nós falamos anteontem, trata da questão gramatical e da questão da adequação do registro de linguagem para essa redação do Enem. A competência 2, sobre a qual nós falamos ontem, trata da questão da compreensão do tema, da aplicação de conceitos de áreas diferentes de conhecimento para desenvolver esse tema e da adequação desse texto a uma estrutura que é a da dissertação argumentativa. Hoje nós vamos tratar da competência 3, que avalia, sinteticamente, a coerência do texto, tanto interna quanto externa. O texto dessa competência 3 exatamente diz o seguinte: selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Veja que há uma série de ações aí ligadas umas às outras. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar. Obviamente que a primeira foi selecionar, porque é importante o processo de escolha. A primeira ação que você deve fazer é exatamente a de escolher, a de selecionar quais são os argumentos, quais são os fatos, quais são os exemplos, quais são as ideias que você vai usar para desenvolver aquele tema. A segunda ação relacionada aqui é exatamente relacionar. Os aspectos que você selecionou, primeiramente, devem ser concatenados, devem ser relacionados, não só entre si, como também com o tema. E, obviamente, não se pode esquecer que esses aspectos relacionados vão ser usados para defender o seu ponto de vista. A terceira ação prevista aqui, organizar. Como é que você vai estruturar isso na sua redação? Quantos parágrafos ela vai ter de desenvolvimento? O que você vai colocar em cada parágrafo? Então é preciso que, além de selecionar, além de relacionar esses aspectos, você os organize adequadamente dentro desses parágrafos do texto. E a quarta ação aqui relacionada é interpretar. Tudo aquilo que você pensar, todo exemplo, todo fato, todo argumento, toda ideia, esteja ela na proposta ou não, deve ser interpretada de acordo com o tema. Em vários momentos a gente percebe que o aluno tem conhecimento de mundo, tem repertório sociocultural, pensa uma ideia, pensa um exemplo de acordo com o tema, mas não consegue relacioná-lo ao tema. Por exemplo, há alguns anos eu trabalhei um tema acerca das mazelas da polícia no Brasil, dos males que assaltavam a polícia brasileira. E uma aluna escreveu um texto excelente, cujo título foi A Noite que Não Amanhece. E ela começou o texto citando o romance Ensaio sobre a Cegueira, do português José Saramago. E em momento nenhum ela percebeu que o título que ela usou para o texto tinha toda a intimidade com o enredo desse romance. A Noite que Não Amanhece, Ensaio sobre a Cegueira. Então, ela não conseguiu mostrar que o título que ela usou tinha relação com o texto. Resultado, eu zerei o título dela. Embora houvesse uma relação latente entre o exemplo que ela usou, não só para abrir o texto, mas para fechá-lo no parágrafo de conclusão, e o título, ela perdeu uma grande oportunidade de adequadamente relacionar uma coisa a outra e perdeu a pontuação por causa disso. Então é muito bom que você tenha cuidado com relação a isso. Relacione adequadamente cada exemplo que você pensar, cada referência que você fizer, cada argumento que você projetar para defender essa tese sobre esse tema, tá? Outro aspecto importante que se deve considerar em relação a essa competência 3, e que o próprio guia do participante do Enem 2013 trabalha, é algo acerca da inteligibilidade do texto. Inteligibilidade nada mais é do que coerência, é um sinônimo de coerência, né? E aqui eles apontam o seguinte no guia do participante: a inteligibilidade da sua redação depende, portanto, dos seguintes fatores. Primeiro, relação de sentido entre as partes do texto. É importante que não só dentro do parágrafo as frases dialoguem uma com a outra, como também os parágrafos entre si dialoguem um com o outro e que o texto forme um organismo, um todo comunicativo, que tem como objetivo principal, no caso da redação do Enem, que deve ser uma dissertação argumentativa, defender um ponto de vista sobre o tema abordado. Você percebe que há uma conexão entre coerência e coesão. Nós vamos falar sobre coesão amanhã, mas é latente essa conexão que há entre as duas. Agora, elas são diferentes.
A coerência diz respeito aos sentidos, aos jogos de raciocínio que você cria para desenvolver aquele tema. A coesão diz respeito à interligação entre as partes do texto, dentro de um parágrafo ou entre parágrafos. Mas as duas estão ligadas sim, porque às vezes a falta de coesão, obviamente, prejudica a expressão do sentido, prejudica a coerência. Outro aspecto importante, precisão vocabular, já falamos sobre isso também em relação à competência 1. É preciso que você escolha corretamente as palavras. Eu até me arriscaria a dizer que é preciso que você garimpe as palavras para que elas comuniquem exatamente aquilo que você quer comunicar, aquilo que você intenciona comunicar com aquele enunciado, com aquela sentença. Além disso, progressão temática, adequada ao desenvolvimento do tema, revelando que a redação foi planejada e que as ideias desenvolvidas são pouco a pouco apresentadas em uma ordem lógica. O que seria então essa progressão temática ou progressão textual, sobre a qual muitos falam que às vezes o aluno não entende? É trazer parágrafo a parágrafo novas ideias, novas informações, novos raciocínios, novos argumentos para desenvolver o tema e defender a tese sobre esse tema. Às vezes o aluno repete as ideias, muda as palavras até, mas repete as ideias. Esse texto repetitório, esse texto circular, é um texto maltratado pela falta de progressão temática. E nós sabemos que um dos fatores de textualidade é exatamente esse, informatividade. O texto é tão mais informativo quanto mais novidades ele trouxer a cada parágrafo sobre aquele tema para defender aquela tese. Então tenha cuidado quanto a isso. Planeje a sua redação, você percebe aqui também que há essa expectativa em relação ao seu texto, de que ele seja projetado, de que ele seja explanado, planejado, antes de ser escrito. Então você precisa, nessa hora que você vai ter para fazer essa redação, destacar, na minha concepção, de 10 a 15 minutos para fazer um planejamento desse texto parte a parte, até para simplificar o processo posterior do rascunho dessa redação. E por último, um aspecto considerado também em relação à competência 3 é o da adequação entre o conteúdo do texto e o mundo real, ou seja, a coerência externa. Então, não só é importante que o texto internamente seja coerente, ou seja, tudo aquilo que você disser ou sugerir na introdução, que vai trabalhar ao longo do texto, seja efetivamente trabalhado, ou toda a interrogação que você fizer, desde que não seja uma pergunta retórica, seja respondida no interior do texto, como também é preciso que tudo aquilo que você afirme, advogue, defenda, diga no texto, não contradiga a realidade. Porque se assim você fizer, obviamente você vai incorrer num erro de coerência externa e vai perder alguma pontuação nessa competência 3. Por exemplo, recentemente eu corrigi uma redação sobre as mazelas e as desigualdades sociais do Brasil, e um aluno foi infeliz ao dizer que, enquanto uma pequena parte da população brasileira que pertence à elite goza, usufrui de todas as benesses da riqueza, o jovem da classe média baixa não tem um pedaço de pão para comer. É óbvio que isso é um exagero, né? Se falasse de um miserável, tudo bem, mas um jovem da classe média baixa, por mais que não tenha uma vida gozosa, abastada, de extrema riqueza ou ostentação, tem um mínimo para sobreviver, tem um mínimo para se alimentar, por exemplo, né? Para vestir, para viver. Então, o aluno acabou cometendo, nesse caso, uma incoerência externa, certo? Então, por hoje é só. Amanhã nós vamos falar sobre a competência 4, que avalia os mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação, ou seja, que avalia a coesão do texto dissertativo argumentativo. Obrigado.